Oi, queridos, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui de surpresa para fazer um vídeo separado da nossa jornada, onde a gente estuda todos os dias uma lição de um curso em milagres com o livro do Kenneth Wapnick. Hoje a gente vai fazer um videozinho fora dessa playlist, que é algo que eu senti de trazer para vocês aqui. E, acima de tudo, eu comecei a fazer esses vídeos sentindo a necessidade de eu mesma praticar um curso em milagres, mais disciplinadamente. Então, muitas vezes eu sinto de trazer para vocês o meu treino, porque eu sei que a gente, como uma mente só que somos, todos nós, como estudantes de um curso em milagres, vamos passar por ter essas dúvidas, e eu sei que clareia muito para todos nós, sempre que eu vejo algum material de algum estudante também, me ajuda muito na minha jornada. E eu gostaria de trazer para vocês aqui então essa luz que eu tive, assim, sabe? Essa clarificação, que é o seguinte. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas a gente compartimenta tudo, sabe? A gente divide, a gente separa, a gente fragmenta, a gente segmenta tudo. Porque, no final das contas, a gente acredita que tá dividido em bilhões, né? Então, tudo a gente fragmenta. E aí, a gente, como estudante de um curso em milagres, o que a gente vem aprendendo, então? Que a mente projetou esses corpos, esse mundo aqui, né? E que somos todos figuras, né? De uma mente que projetou isso tudo aqui. Mas a gente fragmenta, tanto que a gente não se dá conta que corpo físico, corpo mental, corpo psicológico é tudo a mesma coisa. Olha onde é que eu tô querendo chegar. Quer dizer que esse corpo aqui é uma projeção. Esse corpo é uma projeção. Mas eu acho que o psicológico tá separado. E eu não vejo o psicológico como uma projeção, tanto que eu acho que eu dou realidade para os meus pensamentos. Eu acho que os pensamentos são meus e que, inclusive, um curso em milagres eu vou aprender com essa mente intelectual, com esse corpo psicológico. E não é assim que funciona. Olha só a pegada aqui. Eu vou lendo, gente, porque eu fui anotando e aí não quero me perder. Então, tanto o corpo físico quanto o corpo psicológico, então, são efeitos. E o que a gente aprendeu? Que a gente não tem nada para fazer com o efeito. Não há absolutamente nada que a gente possa fazer na imagem. Lembra a projeção? O filme que está projetando lá um roteiro de um filme, e se a gente não está gostando do que a gente está vendo lá na tela do cinema, a gente tem que pedir que seja trocado o filme lá no projetor. Não tem como a gente ir lá apagar a tela lá, né? Então, o mesmo acontece com o nosso ser psicológico. Ele também é o efeito dessa projeção, desse script, desse roteiro que já está pronto, já está sendo rodado. A nossa mente, nossos pensamentos psicológicos, nossas emoções, o nosso corpo, é tudo projeção, né?
Então, muitas vezes, os nossos pensamentos cerebrais também são efeitos do pensamento da mente errada. Então, por isso Jesus cita aquela expressão, tu pensas que pensas, mas não pensas em absoluto. Porque esses pensamentos aqui, cerebrais, eles não são pensamentos. Eles são imagens, tanto quanto o corpo. É que a gente, mais uma vez, confunde, separa, fragmenta, porque pensamento não é forma. Então a gente não entende como uma projeção. A gente entende que projeção são as figuras, mas o nosso pensamento cerebral, ele não tem figura, né? Então a gente fragmenta e não se dá conta que os nossos pensamentos também são uma projeção, assim como as figuras. Então também não dá para mudar eles. Então, como Jesus diz, tu pensas que pensa, mas tu não pensas em absoluto. Então aqui, nesse sentido, a gente acaba se sentindo escravo, né? Poxa, então eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho como mudar nada. E realmente, se a gente tiver assistindo todo esse script, se a gente estiver assistindo todo esse filme com o sistema de pensamento do ego, realmente a gente é escravo. Nós somos meros, como é que até anotei aqui? Nós somos, agora deu branco, nós somos marionetes, né? E o ego é o titereiro. A mente do ego é o titereiro e nós somos aqui embaixo as marionetezinhas. Realmente nós nos tornamos escravos. Nós não pensamos em absoluto, nós não escolhemos em absoluto, nós não temos poder de mudar o roteiro em absoluto. A única maneira de mudar algo é escolhendo o sistema de pensamento com o qual nós vamos assistir esse roteiro. Porque aí, com o sistema de pensamento do Espírito Santo, a gente vai interpretar todo o roteiro do ego de maneira diferente. Mas ainda assim, vamos dizer o nosso titereiro do bem, porque em última instância o Espírito Santo é a memória do Filho de Deus, somos nós verdadeiramente. Aí a gente, enfim, pode tomar o controle. Mas não esse nosso ser psicológico que a gente acha que muda alguma coisa. Vou começar a pensar positivo e mudar minha maneira de pensar com o cérebro, com o ser psicológico. Isso a gente não muda. A gente não consegue, em absoluto, mudar de maneira alguma, porque já é a projeção, já é o filme, é o efeito da mente equivocada, que está fora do tempo e espaço. Ele é o titereiro. Essa mente fora do tempo e espaço é o titereiro e nós as marionetes. As marionetes, as imagens do filme, não importa, isso são só terminologias que querem dizer tudo a mesma coisa. Então, na verdade, a única escolha que nós temos... quando eu venho aqui pra frente, a barulheira, né, gente? Então, a única escolha que nós temos verdadeiramente é entregando pro Espírito Santo, para Jesus, a direção de como a gente vai interpretar todo esse roteiro que o ego fez.
Porque se não fosse esse roteiro do ego, nós não pareceríamos estar aqui. Então, se tem um roteiro, se tem um filme, se tem um script, ele foi feito pelo ego. Porque se a gente não tivesse sonhando que se separou devido à culpa e tudo mais, que a gente já sabe dentro dos nossos estudos como é que tudo funciona na mente do filho que acredita ser separado de Deus, que é a crença no pecado, na culpa e no medo. Se não fosse isso tudo, estaríamos ainda cientes de que nunca saímos do céu. Não estaríamos aqui assistindo filme nenhum. Então o Espírito Santo se utiliza de tudo que o ego fez para nos acordar desse sonho. E essa é a única escolha que a gente tem. Escolher com qual sistema a gente vai rodar esse filme. Essa é a nossa única escolha, esse é o nosso livre-arbítrio. Enquanto a gente continuar escolhendo pelo sistema de pensamento do ego, somos escravos, sim. Não temos livre-arbítrio. Até o momento que a gente realmente perdoe todo sonho, para que a gente volte para casa. Só que o Espírito Santo, ele diminui muito esse retorno para casa. Porque a cada perdão, a cada treino da nossa mente que nos permite perdoar tudo e todos nesse sonho, inclusive a gente mesmo, a cada perdão a gente diminui muitos anos de tempo aqui, ilusório de tempo e espaço, para voltar para casa. Então eu queria deixar essa reflexão com vocês assim. O psicológico, o mental, ele é tão projeção quanto o corpo. Ele é tão efeito quanto o corpo. Então, olhando aqui de novo, para não me perder, não faltar nada. Então, aquilo que eu já falei, o único jeito, né, é a gente destituir o ego do cargo de nosso professor e de roteirista desse filme e entregar para o Espírito Santo. Ele vai reinterpretar todo esse filme de maneira que a gente consiga despertar para a verdade sobre nós, que nós não somos esses personagens inventados pelo ego. Então, mais uma vez, né, a causa é a mente, o corpo físico, o corpo mental e o corpo psicológico são os efeitos dessa mente. E efeito não se muda em absoluto. Só podemos mudar a causa. E a causa sempre vai ser mente. Ou a causa mente Espírito Santo, ou a causa mente ego. E aqui, uma coisa um pouco complicada de se falar. Complicada não, mas é algo que a gente precisa falar. Porque esses ensinamentos da nova era, como os pensamentos positivos, nos faz acreditar que a gente pode mudar o roteiro. Entende? Porque a gente pode mudar os pensamentos e mudando os nossos pensamentos a gente vai mudar a nossa experiência em absoluto. Se a gente mudar a maneira de pensar, antes eu era muito pessimista, agora eu sou muito otimista. Isso é mais um engano do ego para nos ludibriar de que temos algum controle sobre algo. Mas também já estava no roteiro do ego que aconteceria isso. E é pior,
porque a gente então sente que agora tá tudo bem, que não tem mais nada que precisa fazer, que estamos felizes, né? Porque em certo momento a gente se sente melhor por não ser mais tão pessimista e agora olhar a vida de outra maneira. Mas é a mesma coisa que a gente tá com uma ferida infeccionada e a gente ir lá e cuidar na superficialidade. Aí faz uma casquinha, aí fecha, aí parece que curou. Mas lá por dentro tá podre. Perdão da palavra, mas é isso. É isso que a nova era tem feito com a gente. E a gente tá acreditando que tá evoluindo, se iluminando, despertando. E na verdade a gente está cada vez mais encranhado no sonho. Porque pior que não estar fazendo nada, não estar cuidando da ferida, ela está ali aberta, a gente está vendo o que está acontecendo ali. Então a gente tem mais possibilidade de chegar uma hora e dizer chega, eu tenho que cuidar dessa ferida. Diferente da gente achar que curou e ir lá por baixo tá piorando. Então isso da nova era de pensamentos positivos, de fazer a gente acreditar que a gente tem poder para mudar o roteiro que o ego fez, que é só por causa do roteiro do ego que a gente parece que tá aqui, senão a gente não ia estar sonhando esse sonho. O filme já foi gravado, gente. A gente só tá assistindo de novo e de novo. E a gente vai continuar assistindo as mesmas cenas enquanto a gente não perdoar verdadeiramente o sonho. E Jesus ensina como a gente perdoar verdadeiramente. Através de um curso em milagres e através de todas as lições e de todos os outros livros que tem dentro de um curso em milagres, como Canção da Oração, Manual para Professores, Psicoterapia. Um curso em milagres é um curso completo. Jesus disse quando ele ditou um curso em milagres para Ellen Schuckman, que esse era um curso completo. Então mesmo que... E ele ainda, como mais uma dúvida dos estudantes, ainda é se há complemento para um curso em milagres. Se Jesus mandou um complemento para o curso em milagres. E Jesus alertou a Ellen de que iria acontecer isso. De pessoas começarem a dizer que estava vindo, né? Mas que ele disse em absoluto, porque um curso em milagres era um curso completo. E eu entendo e eu vejo como uma resistência do ego, fazendo um parêntese aqui, que está dentro do que a gente estava falando, que o ego faz a gente ter inúmeras resistências, de inúmeras formas. Ou a gente uma hora não quer fazer os exercícios, ou a gente quer parar de ler o livro, a gente não quer assistir às aulas, a gente prefere assistir uma série do que estudar. São muitas resistências e tá tudo bem. Jesus não condena nada disso, pelo contrário. Esse curso é um curso para o desfazer da culpa e não para nos afundar ainda mais em culpa. Ele só pede que a gente esteja vigilante para as resistências. Realmente hoje eu tô bem resistente em estudar, Jesus. Te peço ajuda nisso, né?
Cada um faz aí, conversa com Jesus, o Espírito Santo, do jeito que sente melhor. Mas eu realmente estou bem consciente de que estou resistente. Então eu vejo essa busca por mais e mais materiais, por outros cursos que dizem que são complementos de um curso em milagres, como uma resistência. Porque garanto que a pessoa não está estudando, que ela não fez o curso todo, que ela está deixando de estudar muitas partes, que ela não está estudando direito, para ela achar que ainda é necessário mais material. Ela não fez nenhum curso em milagres direito, mas ela quer mais. Continua naquela premissa do ego, busques, mas não encontres, busques, mas não aches. Então, para mim, é mais uma resistência, né? Então, voltando aqui, gente, então os ensinamentos dessa nova era, como pensamentos positivos, que nos faz acreditar que podemos mudar o roteiro, porque eu mudando os pensamentos, eu posso mudar o script, posso mudar a minha experiência aqui. Realmente é mais uma ilusão que o ego nos faz acreditar, tá? E assim é a mesma coisa o comportamento, né? A gente tem o pensamento que leva o comportamento, tem o pensamento que leva a emoção, que leva o comportamento, e a gente compartimenta como se fossem coisas diferentes. Pensamento, emoção, comportamento, como se fossem coisas separadas, mas são a mesma coisa. Efeito do pensamento na mente, fora do tempo e espaço. Essa é a causa. E nós não temos como mudar. Nós não temos acesso a essa mente. A gente só tem como escolher quem vai ditar esse roteiro pra gente. Se é o ego ou se é o Espírito Santo. E por isso, quando a gente desiste de sofrer, a gente entrega com sinceridade para o Espírito Santo. Eu não posso sozinho, mas eu confio que tu vai corrigir todos os equívocos da minha mente e desfazer todos os efeitos terríveis desses pensamentos terríveis dessa mente equivocada. É só assim, gente. É reinterpretar o roteiro que já está pronto. E quando a gente entende, e quando a gente perdoa, e quando a gente começa a ver tudo com o sistema de pensamento do Espírito Santo, não é necessário que a gente passe de novo e de novo e de novo o mesmo roteiro, de novo e de novo e de novo o mesmo roteiro. É por isso que olhar o filme, interpretar o filme com a visão do Espírito Santo diminui muito o nosso tempo de retorno para casa. Porque a gente não vai ficar dentro da sala do cinema repetindo o filme, repetindo o filme, repetindo o filme, repetindo. A gente vai assistir uma vez e deu, chega. Então, o pensamento, as emoções, o comportamento, eles são uma testemunha do conteúdo da mente. Essa mente do ego, fora do tempo e espaço, que a gente não tem controle, que a gente não pode mudar. A gente precisa parar de contar mentira pra gente mesmo. Contar mentira sobre o outro. Vamos parar de mentir sobre a identidade do outro. Porque a gente vai parar de mentir sobre a nossa própria identidade também. Isso é o perdão. E é assim que a gente entrega
o roteiro para o Espírito Santo. A cada oportunidade de perdão verdadeiro, entregar para que o Espírito Santo desfaça os equívocos da nossa mente, desfaça os efeitos desses equívocos, que a gente não tem consciência aqui do que seja. E esses pensamentos que a gente chama de consciente, eles são a sombra, eles são a projeção dos pensamentos da mente egóica que está fora do tempo e espaço e o qual a gente não tem acesso para mudar. A gente não muda o roteiro, a gente reinterpreta o roteiro com os olhos do amor. É só aí que tudo muda. Mas tudo muda realmente. Mas a gente precisa parar de se iludir, de acreditar nessas historinhas, nessas coisas que aliviam momentaneamente, temporariamente, a dor psicológica e física, que é devido à culpa que a gente carrega. Quando a gente para de julgar, que a gente perdoa, tudo para de doer. O corpo físico, o mental, o psicológico, que a gente continua fragmentando e acreditando que são coisas diferentes. Mas sem culpa, lembrem, uma mente sem culpa não pode sofrer. Uma mente sem culpa não pode sofrer. E sozinhos não fizemos nada. Tudo tem que ser de mãos dadas com Jesus e com o professor Espírito Santo, que vai usar todo esse roteiro para que a gente acorde desse sonho e lembre que a gente nunca saiu de casa. Tá bom, meus queridos? Eu estou aqui lembrando a mim mesma de tudo isso e eu sei que é bom para toda a filiação, porque assim que eu perdoo aqui, toda a filiação é perdoada junto comigo. Logo, logo eu estou enviando esse vídeo também para o YouTube. Vai ficar fora da playlist da jornada de volta para casa, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, escrevam nos comentários, me chamem no direct aqui no Instagram, despertardoser.100, no YouTube, Despertar do Ser. Se inscreva no canal, que todos os dias temos a nossa lição diária gravadinha para vocês lá. Fiquem com Deus, treinem bastante e entreguem para o único que pode desfazer todos os equívocos dessa historinha. Beijo para vocês. Até amanhã.